Olá, queridos alunos. Nessa aula nós vamos ainda continuar abordando o tema cinemática vetorial. Na aula de hoje nós vamos falar sobre velocidade vetorial. Então nós vamos iniciar falando sobre a velocidade vetorial média. Percebam que na cinemática escalar nós estudamos que a velocidade escalar média era o quociente entre a variação de espaço ou deslocamento escalar dividido pelo intervalo de tempo. Já na velocidade vetorial média, nós temos que a velocidade vetorial média é o quociente entre o vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Percebam também, pessoal, que toda e qualquer grandeza, ao receber a característica de vetor, lembrando da aula passada, vetor é uma seta, e quando uma grandeza ela está representada como vetorial, para ela ter sentido completo, ela tem que ter módulo, direção e sentido. Daí, fazermos a analogia que o vetor é uma seta, porque a seta tem um tamanho, que é representado pelo seu módulo. O vetor tem uma direção, que representa o segmento da seta, da reta. E o vetor tem um sentido, que é onde indica a ponta da seta. Então, percebam que toda grandeza vetorial, ao ser caracterizada como vetor, ela apresenta essa setazinha em cima. Então, o vetor deslocamento da aula passada, ele apresenta essa setazinha em cima, que representa, que o caracteriza como uma grandeza vetorial. A velocidade é a mesma coisa, ela é representada por uma seta. Aí percebam também que no vetor velocidade vetorial média, ou vetor velocidade média, nós temos que o quociente vai ser de uma grandeza vetorial dividido pela uma grandeza escalar. Então, nós temos vetor velocidade média igual ao vetor deslocamento dividido pelo tempo. Características: o módulo do vetor velocidade média vai ser o quociente entre o vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. A direção vai ser a mesma do vetor deslocamento. Então, para onde a seta do vetor deslocamento apontar, vai ser a representação também da direção do vetor velocidade média. E o sentido também será o mesmo do vetor deslocamento. Outra grandeza importante é a velocidade vetorial instantânea. Então, o vetor velocidade instantânea nada mais é do que, lá na cinemática escalar, nós vimos que o vetor velocidade instantânea, ou seja, a velocidade instantânea é a variação de espaço em um intervalo correspondente de intervalo de tempo extremamente pequeno, ou seja, a velocidade escalar instantânea, nós vimos nas aulas anteriores que nada mais é do que a medida da variação de espaço em um curtíssimo intervalo de tempo. Já a velocidade vetorial instantânea, nós temos que só é possível quando o intervalo de tempo for muito pequeno, ou seja, tendendo a zero. Nós temos um deslocamento, em consequência, também muito próximo ao valor de zero, dividido pelo intervalo de tempo. E aí nós agora vamos estudar as características da velocidade vetorial instantânea. Então, nesse anagrama, nós temos a representação da velocidade vetorial instantânea, que é representada por V, tá certo? A letra V. Então, nós temos aqui, se vocês for perceber, nós temos, exemplo, a cidade A, a cidade B. Então, nós temos um certo vetor deslocamento, lembrando que o vetor deslocamento é a menor distância entre dois pontos. E como é vetor, ela é representada por uma seta. Essa seta azul representa o vetor deslocamento. Tá?
Vamos representar que entre o ponto A e B nós temos um vetor velocidade média do ponto A ao ponto B. Vamos dar valor 50 km por hora. 50 km por hora. À medida que eu for encurtando a distância, vamos dizer agora do ponto A, vamos chamar aqui de ponto C. Do ponto A ao ponto C. Então perceba que tem uma menor distância, um menor vetor de deslocamento. Vamos dizer que aqui o vetor velocidade foi para 45 km por hora. Do ponto A ao ponto D, vamos dizer que aqui foi medida a velocidade, vetor velocidade média, e deu 30 km por hora. Vamos botar do ponto A ao ponto E, que a velocidade diminuiu para 15 km por hora. Mas aí vai chegar um momento, ó, quando, à medida que o vetor de deslocamento for chegando a um valor muito próximo de zero, esse vetor velocidade passa a ser constante. Então imagina aí que do ponto A ao ponto E, o vetor velocidade iria ficar em 10 km por hora. Pronto. A partir disso, quanto menor que seja a parte, menor que seja o vetor de deslocamento, quanto mais próximo ele chegar do ponto A, o vetor velocidade instantânea permanecerá constante. Por quê, professor? Porque ele atingiu um limite. Um limite tendendo a zero. Eu tenho um vetor deslocamento tendendo a zero e, em consequência disso, o vetor velocidade instantânea passa a ter um valor limite. E aí ele não mais muda esse valor. No caso do nosso exemplo, fechou em 10 km por hora. Então, daí as características do vetor velocidade instantânea. A primeira, quando o intervalo de tempo tende a zero, ou seja, ele é muito próximo de zero, o vetor velocidade média é denominado vetor velocidade instantânea V, porque ele atingiu um limite, um valor limite. E esse limite vai ser o quê? Vai ser o quociente entre o vetor deslocamento dividido pelo seu intervalo de tempo tendendo a zero, ou seja, o valor num curtíssimo intervalo de tempo. Segunda característica é que a velocidade instantânea num ponto da trajetória é tangente à trajetória nesse ponto, ou seja, o vetor velocidade instantânea é tangente à trajetória. O que é esse termo tangente, professor? Imagine o seguinte, ó. Aqui nós temos uma curva. E nessa curva nós temos diversos pontos. Então, quando eu uso esse termo tangente à trajetória, não importa se a trajetória é curva, o vetor velocidade, quando eu falo vetor, é uma seta, como eu disse na aula passada. Então, quando eu digo que ele é tangente à trajetória, é que ele permanecerá em linha reta em relação à trajetória. Imagina o seguinte, um exemplo. Você passasse em alta velocidade numa curva e nessa curva tivesse suja de graxa, de óleo. Então o que é que ia acontecer? O pneu ia perder a aderência em relação à pista curva e você sairia pela tangente, ou seja, sairia em linha reta. Por que, professor, que sai em linha reta? Porque a velocidade instantânea ela é tangente à trajetória. Então ela está sempre reta. É como o carro iria derrapar e ia sair tangente pela trajetória, ou seja, ia sair em linha reta. E essa é a característica do vetor velocidade instantânea. Ele é tangente à trajetória. Para finalizar, nós temos um exemplo aqui, ó. Nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Eu vou adotar que as velocidades nesses três pontos em módulos são iguais. A pergunta é, eu posso dizer que a velocidade vetorial instantânea no ponto A, no ponto B e no ponto C são iguais? Dá 10 segundos para vocês pensarem aí e responder. Pronto.
Acertou quem disse que as velocidades vetoriais nesses 3 pontos são diferentes. Aí você vai me perguntar, por que, professor, se são iguais? O senhor acabou de dizer que em módulos são iguais. Realmente o tamanhozinho da seta, ó, eles apresentam o mesmo tamanho. Mas, como nós estudamos na aula passada, o vetor é caracterizado pelo módulo, que é o seu valor, a direção e o sentido. No caso aqui, ó, tanto no ponto A como no ponto B e no ponto C, as velocidades vetoriais instantâneas apresentam direção e sentidos diferentes. Se eles apresentam direção e sentidos diferentes, então elas não são iguais. Então, a velocidade vetorial instantânea no ponto A é diferente da velocidade vetorial instantânea no ponto B, que é diferente da velocidade vetorial instantânea no ponto C. Pronto, finalizo a aula aqui e na próxima aula faremos exemplos. Tchau, pessoal!